Fala, meu aluno, professor Jonathan, trazendo uma dica muito massa aqui para você nunca mais errar sobre o tema que o professor vai tratar aqui hoje. Professor, por que você está trazendo esse vídeo? Porque muitos alunos me perguntam, muita gente ainda tem dúvida, e eu vou deixar registrado aqui no YouTube e vou sair compartilhando aí nos grupos do professor para você nunca mais errar sobre a perda do cargo público envolvendo as leis penais especiais, a legislação extravagante. Então eu vou trabalhar com vocês aqui de forma rápida, bem resumida, mas muito eficaz, cara, para tu não errar isso aqui. Confia na técnica do professor Jonathan para você não perder uma questão aparentemente tranquila. Então a gente vai trabalhar sobre a perda do cargo, se é automático o efeito dessa condenação e a inabilitação do cargo, emprego ou função para exercer outro cargo, emprego ou função pública. Então vem aqui com o professor. Nós temos nas leis penais especiais, basicamente, 4 legislações que aparecem bastante. Ó. Nós vamos ter aqui a lei de tortura, nós vamos ter a lei de tortura, vamos lá, nós temos a lei da organização criminosa, que é a nossa ORCRIM. Isso aqui é para você nunca mais errar. Organização criminosa. Nós vamos ter a lei do abuso de autoridade. Abuso de autoridade. E por último, vamos ter uma legislação que está caindo em todos os concursos também, que é a lei da lavagem de capitais, a lei 9613 de 1998. Então vamos aqui, ó. Lavagem de capitais. Curte, comenta, compartilha, fala para o professor aí como é que você está achando, o que é que você está achando dessas dicas, das nossas aulas, muito edital saindo. E essa aqui você tem que favoritar. Então é normal o aluno estar estudando com o professor Jonathan leis penais especiais e ter essa dúvida aqui. Então vamos aqui. Professor, nós temos o efeito da condenação. Ou seja, quando o camarada comete o crime de tortura, organização criminosa, abuso de autoridade ou lavagem de capitais e esse autor do crime é agente público, é funcionário público, que é o caso do professor Jonathan e vai ser daqui a pouco de vocês, professor é servidor público federal. Então perceba, se o professor comete o crime de tortura, ele perde o cargo. Ele vai perder o cargo e vai ficar inabilitado para exercer outro cargo público, emprego ou função, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ou seja, se o professor comete o crime de tortura e é condenado a 8 anos de reclusão, o professor ficará inabilitado para exercer outro cargo público pelo prazo de 16 anos. Show? Professor, e se for na organização criminosa? A organização criminosa, ela possui um prazo diferente da inabilitação. Eu não posso dizer que é o dobro, e sim 8 anos. Tá bom? Vou até apagar aqui para não ficar muito sublinhado aqui para vocês. Então, ó, na tortura eu tenho o dobro do prazo da pena aplicada. Na organização criminosa eu tenho 8 anos. Professor, em se tratando de abuso de autoridade, aí aqui a gente vai ter um prazo bem bacana também, ó. A inabilitação aqui é de 1 a 5 anos. Moçada, não confunda esse prazo da inabilitação para exercer outro cargo público no abuso de autoridade, de 1 a 5, com a suspensão das atividades do agente público, que é uma pena restritiva de direito. Lá no abuso de autoridade você vai ver o seguinte, que no artigo 5º dessa lei, a gente vai poder ter a conversão da pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos. E uma das penas restritivas de direito no abuso de autoridade é a suspensão do cargo. Lá ele fala assim, de 1 a 6 meses. Então não confunda. A inabilitação é de 1 a 5 anos. Professor, e quando o agente público comete o crime de lavagem de capitais? Ele vai ficar inabilitado
para exercer outro cargo público por quanto tempo? Pelo dobro também do prazo da pena aplicada, que é parecido com a tortura, né? Então, presta atenção. Eu tenho a tortura, a inabilitação é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Eu tenho a organização criminosa, que é 8 anos, abuso de autoridade de 1 a 5 anos e lavagem de capitais, eu tenho o dobro também. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Professor, presta atenção aqui, ó. Então, a gente está trabalhando a perda do cargo. Estamos trabalhando também a inabilitação. Estamos trabalhando também a inabilitação ou a interdição, né? Ou a interdição para exercer outro cargo, emprego ou função pública. Beleza? Então vamos lá. Eu quero que você coloque no seu caderninho a seguinte informação. Nas leis penais especiais, eu só vou ter 2 crimes, 2 legislações, que o cara vai perder o cargo, emprego ou função e vai ficar inabilitado por um desses prazos. Somente tem 2 legislações como efeito automático, tá bom? Então não esqueça dessa informação. Então, como efeito automático da perda do cargo e a sua inabilitação, o professor vai puxar aqui, ó, e vai fazer o seguinte, ele vai puxar a perninha e vai falar assim, ó, efeito automático. Professor, como assim? O juiz, nesses 2 casos, ele não vai precisar motivar na sentença, ele não vai precisar colocar na sentença a perda e a inabilitação, beleza? Então, eu só vou ter 2 crimes na legislação penal especial que o efeito da perda do cargo ela vai ser automática. Então a gente está falando aqui do crime de tortura e no crime de organização criminosa. O professor vai colocar ORCRIM, tá? Eu gosto de usar essa palavra abreviada, ORCRIM. Então perceba, eu só tenho o efeito automático da perda do cargo e a inabilitação em 2 leis penais especiais. Quais são, professor? Tortura, que está lá na nossa lei 9455 de 1997, e a organização criminosa, que é a nossa lei 12.850 de 2013. Professor, então quer dizer, se o cara cometeu o crime de abuso de autoridade, ele não perde o cargo de forma automática? Não. Aqui o juiz ele tem que motivar na sentença. Inclusive, em se tratando de abuso de autoridade, o que é que vocês vão ver? Você só vai perder o cargo se você for reincidente em crime de abuso de autoridade. Chamamos de reincidência específica. Beleza? Então anota, grava essas informações que o professor tá te dando para você nunca mais, cara, nunca mais errar uma questão envolvendo perda do cargo. Isso aqui chove em prova. Professor, quando que o efeito é automático? O juiz precisa motivar na sentença? Então é só gravar, ó, tortura e organização criminosa. O resto tudo, todas as outras legislações, abuso de autoridade, lavagem de capitais, racismo, que vem de forma expressa também. Não há que se falar em perda do cargo de forma automática. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje do professor. Curte, comenta, compartilha os vídeos para a gente crescer cada vez mais com o nosso canal aqui para poder estar trazendo um ensino de qualidade aí para você de forma gratuita. Beleza? Vamos que vamos e confia na técnica.